Sem Deus, nada podeis fazer. Hoje eu estou aqui para te recordar exatamente esta verdade. Sem Deus, nós nada podemos. E muitas vezes o nosso cansaço, a nossa falta de êxito naquilo que nós estamos desenvolvendo, pode estar exatamente aqui. Porque por algum momento esquecemos que sem Deus não dá. Sem Deus, nada podemos fazer. Que alegria poder acolher você hoje. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e é muito bom estarmos juntos para a meditação diária da Palavra de Deus. Você está aqui porque você sabe que há poder na Palavra de Deus para te curar, para te libertar, para te conceder inúmeras graças, bênçãos do céu, para renovar, para restaurar o teu coração, a tua vida. Afinal, sem Deus, nós nada podemos fazer. Estamos aqui com Deus. E acredito sim que, a partir desta consciência, invocando esta presença do Senhor, teremos êxito nos nossos empreendimentos. Suplicando a bênção de Deus, frutificaremos em toda boa obra. É a palavra que Ele nos traz hoje. Vamos ao Evangelho? Mas antes disso, claro, eu convido você a verificar se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica neste botão que está abaixo do vídeo e inscrever-se. O YouTube vai registrar o seu nome aqui. Isso significa que todas as vezes que nós entrarmos aqui para rezar, o seu nome, as suas intenções estará em nossas orações. Agora sim, vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que palavra poderosa. Jesus está aqui hoje para nos recordar que, como ramos da videira, precisamos permanecer nele. A seiva, a vitalidade, tudo aquilo que nós necessitamos para viver, para frutificar, aí na sua casa, aí no seu local de trabalho, tudo o que você necessita para frutificar vem dele. É ele a videira. É ele então que nos transmite a seiva, a vida. Aquele que permanece em mim dará mais fruto ainda. Guarda esta palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração e hoje, à luz da palavra de Deus, suplica ao Senhor a graça de permanecer sempre nele. Sem ele, nós nada podemos. Sem ele, não somos. Sem ele, sequer existiríamos. Sim, porque é ele que nos sustenta no ser. Eu te louvo, Pai, eu te glorifico por tantos que hoje estão retornando, por tantos que hoje, à luz dessa palavra, estão se recordando que sem o Senhor, sem ti, não dá. Quantos que hoje estão aqui cansados, fatigados,
Porque esqueceram-se daquela palavra: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados sob o fardo dos vossos pecados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Entrega hoje os teus fardos, o teu pecado, entrega hoje tudo isso ao Senhor. E guarda no teu coração. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Quantas pessoas hoje precisam ouvir esta palavra? Quantas pessoas hoje, para começarem uma semana de maneira diferente, para alcançarem êxito, para alcançarem a vitória naquilo que elas estão empreendendo, precisam ouvir esta palavra. Diga isso hoje para o seu filho, para o seu cônjuge, para os seus irmãos, para os seus pais. Diga isso hoje para eles: olha, sem Deus nós nada podemos fazer. Compartilhe essa palavra com pelo menos 10 pessoas neste dia. Envie para os seus grupos, sua lista de transmissão, os grupos do WhatsApp. Coloque nos seus status, nos seus stories. Quantos hoje precisam encontrar-se com esta verdade? Sem Deus nós nada podemos. Mas aquele que permanece no Senhor, esse dará mais frutos ainda, e frutos abundantes. Nós, na Ave Maria, rezamos sempre: o fruto bendito do teu ventre. Nossa Senhora frutificou. E eu estou falando exatamente na Virgem Maria porque o Instituto Hesed colocou em nossas mãos esta obra-prima. Olha isso aqui, gente. Caminhando com Maria. São mais de 400 páginas. Orações piedosas, meditações com base nos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, exemplos para cada dia. Vale muito a pena. Está maravilhoso este livro. As meditações. Maria intercede sem cessar pelos pecadores. Maria nos socorre prontamente. Os efeitos do amor de Maria. Ela é nosso auxílio no tribunal divino. Práticas de devoção a Maria. O doce nome de Maria. E vai, tantas outras meditações. Aqui eu disse apenas algumas, mas são 31 meditações, uma para cada dia do mês. Olha, aqueles que são devotos vão querer para poder conhecer mais e amar mais Nossa Senhora. E aqueles que ainda não experimentam esta devoção, tenho certeza que a partir desta obra você vai crescer no conhecimento de Nossa Senhora e você vai, então, desenvolver no teu coração esta devoção. Jesus se confiou nos braços de Maria. Ele quer que você também se confie nos braços de Nossa Senhora. E sempre que nós nos aproximamos dela, ela nos leva até Jesus. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Gente, tenho certeza que, assim como eu, que fiquei maravilhada com esta obra-prima, você também vai se alegrar muito. Seu coração vai se encher de amor por Maria. Por isso, vai lá no site da Livraria Imaculada, já faz o seu pedido, enquanto é tempo, já encomenda o seu Caminhando com Maria, pede outros também para você presentear quem você ama nesse mês de maio, o mês mais lindo, o mês das maiores graças, nos ensina a Igreja. Confiemo-nos com muita fé à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro amanhã, na meditação diária da Palavra de Deus. Desafie as pressões que o mundo lhe faz. Você já se viu envolto de situações do mundo, seja no trabalho, na família, nas amizades,
que encurralam você, encurralam mesmo, colocam em xeque-mate, quase que obrigando a fazer aquilo que todo mundo faz, a pecar como todo mundo peca, a fazer as coisas erradas como os outros fazem, a seguir padrões, a seguir jeitos mundanos de viver. Quando tudo isso vai de encontro ao Evangelho, pois hoje a palavra de Deus vem ao teu encontro. Vem para te encorajar, vem para dizer a você assim, Jesus vem hoje na palavra dizer para você, resiste, filho, resiste, filha, até o fim, segue o Evangelho, segue-me, porque eu honrarei a tua fé, eu te darei a coroa da glória. Irmã Edvige diz, Maria, o que é a coroa da glória? É o prêmio da vida eterna que o Senhor antecipa já nesta vida para os justos. Para aqueles que não têm medo de dizer, eu pertenço a Jesus, eu carrego a minha cruz a cada dia, eu pertenço àquele que me salvou e eu sigo os seus passos. Hoje, a palavra de Deus vem para fortalecer você, para fortalecer cada um de nós, cada vez mais nesse caminho de discipulado de Jesus Cristo. Você é discípulo de Jesus nos tempos de hoje, você é discípulo de Jesus Cristo na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Vamos partilhar então a palavra de Deus, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você já a colocar nos comentários, a rezar com a palavra, já dizendo, Senhor, dá-me força. Senhor, dá-me força. Porque o Senhor quer te fortalecer mesmo para viver concretamente a sua palavra. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembrava aqui que tantas vezes escutamos, de amigos, de pessoas próximas, até mesmo da família algumas vezes, que quando diante de alguma situação errada, de alguma situação de pecado, as pessoas nos dizem assim, mas todo mundo faz. Lembro que quando eu escutava isso, eu me sentia ofendida. Eu dizia, eu não sou todo mundo, Eu tenho a minha própria identidade, eu tenho o meu próprio caminho, eu tenho o meu próprio lugar no mundo. E essa palavra hoje eu quero colocar no seu coração também. Na verdade, o Senhor coloca no teu coração, traz aqui para a nossa partilha. Planta esta semente. Você não é todo mundo. Você percebe aqui no Evangelho, o Evangelho diz o quê? Jesus chamou a multidão com seus discípulos. Ou seja, o Evangelho é bem claro, existia a multidão e existiam os discípulos de Jesus. Quem está na multidão, está no meio da massa. É mais um. Apesar de que aqui, Jesus olhava para todos que estavam ali na multidão com misericórdia, olhava com amor. Quantas vezes vemos no Evangelho Jesus estar com a multidão e essa multidão ser amada. Dessa multidão ele tirar aqueles que ele iria curar. Dessa multidão Jesus tirar aqueles que ele iria tocar no coração e converter. Mas existem aqueles em que Jesus chamou para contar com eles. Os discípulos trabalhavam com Jesus. Os discípulos trabalhavam por Jesus. Os discípulos trabalhavam para que os interesses de Jesus fossem concretizados e realizados. E qual era o interesse de Jesus? Tocar na multidão. Só que o discípulo de Cristo precisa saber, você vai trabalhar por Cristo. Você vai trabalhar junto com Ele. Você divide com o Senhor, na verdade está com Ele, dentro do mesmo trabalho do Senhor. Qual era o trabalho de Jesus?
Qual era a missão de Jesus? Realizar a vontade do Pai, que era vir anunciar a boa nova e trazer a salvação para toda a humanidade. Os discípulos partilhavam dessa missão com Jesus, para poder um dia ter chegado e partilhar com ele da mesma glória, do mesmo reino. Então, você hoje é chamado por Jesus para ser discípulo da sua casa, para ser discípulo no seu trabalho, para ser discípulo no meio das suas amizades, e por isso você não pode ser todo mundo. Você precisa ser aquele que se destaca não por uma vaidade, que se destaca não por um brilho próprio. Nós não temos brilho próprio, o discípulo não tem brilho próprio. O discípulo segue a Jesus e para seguir precisa estar atrás. Então, quando se brilha, é Jesus que está brilhando porque é ele que está à frente. Mas, de alguma forma, você precisa ser a referência. Se você está até aqui nessa partilha da palavra, nessa meditação da palavra, saiba. Permaneça até o fim se você quer ser discípulo de Jesus, sabendo que você vai precisar ter um compromisso com ele. Responsabilidade com a sua vida e com a vida de todas as pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Agora, claro, Deus dá graça para isso. Nós não temos condições de converter ninguém, de tocar o coração de ninguém, de curar ninguém, de fazermos nada, se Deus não der a graça. Deus dá. Se Ele chama, Ele dará a graça. Nós olhamos para os discípulos de Jesus, olhamos para eles, nenhum era perfeito, nenhum tinha dom extraordinário. O Senhor foi ali formando-os. Jesus foi ensinando os discípulos pacientemente, de acordo com o tempo dele. Jesus poderia, num simples estalar de dedos, numa única palavra, ter transmitido todo o conhecimento para os discípulos, de uma vez só, e não ter tido mais trabalho nenhum com eles. Mas não, Jesus ensinava a cada pregação, dava uma lição para os discípulos. Para quê? Para que eles ajudassem a Jesus e convertessem, para tocar nas multidões. Vemos em outras partes também do Evangelho, né, quando Jesus manda os discípulos irem 2 a 2. E de 2 a 2, né? E anunciai o Evangelho, a boa nova da salvação. Curai os doentes, libertai os oprimidos. E eles depois voltam contando os grandes feitos para Jesus, não é? Então, filho, você precisa entender isso. Se você quer ser discípulo de Jesus, não é discípulo somente depois da ressurreição, lá na ascensão, lá no céu, não. Você precisa ser discípulo de Jesus aqui, carregando sua cruz diária, dentro da sua casa, dentro da sua família, com pessoas difíceis, com pessoas trabalhosas, com pessoas que não vão corresponder de imediato às sementes que você vai plantar no coração, no meio da doença, no meio da discórdia, no meio das dificuldades financeiras. É assim que se torna discípulo de Jesus, carregando a cruz diária. É aquela cruz que não dura só um dia, muitas vezes. É aquela cruz que você tem que carregar todo dia. Às vezes, problemas grandes e às vezes dificuldades menores, dificuldades pequenas também. Como que nós seguimos a Jesus? Como que nós nos tornamos discípulos de Jesus sem perecermos, sem cairmos e sem desfalecermos sob o peso do nosso fardo, né? Porque Jesus na cruz, quando ia para o Calvário, carregando a cruz dele, nós vemos na via sacra, ele cai ali pelo menos 3 vezes. Nós vamos cair também, nós vamos nos enfraquecer no meio do caminho. Por isso que nós precisamos pedir a ele ajuda. Por isso que nós não podemos presumir, né? Termos a presunção de achar que nós é que vamos poder. Nós é que vamos conseguir fazer alguma coisa pelo mundo, pela família. Deus faz através de nós. Deus faz através de você. Você precisa ter a consciência, algumas consciências aqui, alguns toques na consciência. Primeiro, eu sou fraco. Segundo, preciso de Deus. Terceiro, eu posso ter coragem. Porque se Deus me dá graça, eu posso ir até o fim. Sabe? E de fato pegar a sua cruz diária, seguir Jesus, e para seguir precisa estar atrás, saber humildemente que não tem brilho nenhum, o brilho é de Jesus. Você precisa fazer com que o seu destaque, e você enquanto pessoa de referência dentro da sua casa e nos seus relacionamentos, o destaque é porque Jesus brilha através de você. Senão, a gente não tem destaque nenhum. Nós não temos beleza nenhuma. Mas precisamos dar testemunho de vida. E esse testemunho de vida é fazer outros discípulos. No fim das contas, quem persegue olha para você como discípulo. Não olha para você como uma pessoa qualquer. A pessoa que persegue um discípulo de Cristo, ela está olhando se ela está caminhando bem ou não. Saiba você que tem pessoas de olhos em você para saber se você está seguindo mesmo a Jesus ou não. E um dia esse testemunho vai tocar esses corações, esse testemunho vai arrastar. E a palavra, ainda, Jesus fala
forte a nós, dizendo: ai daqueles, né, que se envergonharem de mim. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Eu imagino que você não queira isso, que você não queira que Jesus se envergonhe de você. Então não se envergonhe também. Tenha coragem. Tenha coragem de usar o seu crucifixo e dizer: eu pertenço a um Deus que morreu por mim na cruz e por isso eu carrego a minha cruz todos os dias. Tenha coragem de rezar o seu texto sem esconder o texto. Tenha coragem de pegar a sua Sagrada Escritura. Tenha coragem de ter as suas imagens. Tenha coragem de expressar a sua fé. Sabe, nós estamos num mundo que tem que viver escancarado assim: eu sou cristão. Né? Não por uma vaidade, por uma presunção, como dizia, mas por uma coragem de dizer: eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Nem sempre nós vamos ter a chance de pregar como agora eu prego para vocês, como agora eu medito para vocês. Nem sempre a minha chance que eu tenho de tocar alguns corações é pregando a palavra, não. É de um outro modo. É às vezes dando um testemunho. Mas, irmã Divina diz: Maria, a senhora, os irmãos do Instituto que conduzem as lives, que conduzem a palavra de Deus, a irmã Maria e a Raquel, já são bastante conhecidos. Nós chegamos em muitos lugares que não. E ali eu preciso agir como cristão, como discípulo de Cristo. Como estou no meio da multidão. E eu preciso ser discípulo de Cristo. Mas teremos o hábito, irmã. Nem todo mundo dá atenção ao hábito, não. Mas o testemunho, sim. O testemunho, sim. O hábito será visto se um dia for contra testemunho. Ele será destacado. Então, nem todos estão prontos a respeitar os discípulos de Cristo. Por isso que digo para você, né? Claro, para nós religiosos, sacerdotes, que temos os nossos próprios sinais, né? Que fica assim, tá na cara, pertence a Jesus. Mas a minha atitude, o meu comportamento precisa ser conforme o hábito que eu visto, o véu que eu uso. A sua atitude de pai, de mãe, de família, de cristão, precisa ser traduzido no exercício da sua paternidade, da sua maternidade. Você no seu trabalho, você precisa ser um profissional que diga assim: sou um profissional, um médico, um advogado, uma atendente, um comerciante. Uma pessoa que está aqui fazendo a limpeza é diferente, ela limpa diferente, ela atende diferente, ela é um médico diferente, atende uma pessoa diferente. Por quê? Porque é cristão. Não é porque exerce somente uma profissão com excelência, mas é porque eu exerço a minha profissão com a marca do discipulado de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, por isso eu trabalho diferente. Por isso eu sou pai e mãe diferente. Entende? Então vamos confiar esta palavra a Jesus, a Nossa Senhora. Confiar essa palavra a Nossa Senhora, a palavra que Jesus planta no nosso coração. Pedir que ela nos dê a graça de viver com essa coragem, destemidos, sem nos envergonharmos do Senhor, para que nem o nosso Pai do céu, nem os santos, nem os anjos se envergonhem de nós. Pelo poder que Ele concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que Ele concedeu, Deus e o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu finalizo com você essa meditação trazendo a frase do dia de hoje que temos no nosso diário espiritual de Santa Teresa dos Andes. Deus conta e recolhe os espinhos de seu caminho para mudá-los e transformá-los em pedras preciosas com que um dia te coroará no céu. Então, aquilo que hoje é dificuldade, espinho, obstáculo, que é a cruz diária que você tem que carregar, um dia o Senhor recolherá e transformá-los-á em pedras preciosas, com que um dia te coroará no céu. Compartilha essa palavra, filhos, compartilha, leva para muitas pessoas que precisam receber a boa nova da salvação. Lembra? Não tem vergonha não, manda, compartilha, já coloca em prática agora, tendo essa coragem
de compartilhar essa palavra para aquela pessoa mais distante de Deus que você conhece, aquela pessoa que não quer saber de Deus. Tenha coragem, vá em frente, deixa o like também e até a próxima palavra, se Deus quiser. Quem como Deus? Ninguém.